2.110 Sword Golf Magic. Capítulo 536 Autor, War Maizage. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Um mês se passou enquanto Shan treinava isoladamente e era hora de os antigos supervisores assistentes partirem. Assim como Agon disse a Shang e Gerald, os reis e rainhas travaram uma grande batalha na fronteira entre o Reino das Sombras Negras e o Reino das Grandes Montanhas. Muitos magos poderosos estavam presentes, mas eles só podiam assistir enquanto pessoas muito além de seu poder lutavam entre si. Durante aquela batalha, os magos que assistiam chegaram a uma conclusão terrível. O poder deles realmente não importava. O poder dos Kings era tão grande que nem mesmo 10 Peak Magias poderiam fazer diferença na luta. Essa percepção veio quando os magos mais poderosos do Reino da Pureza Mágica se envolveram. 5 magos altos do pico e 10 grandes magos tardios se uniram para atacar o rei Skitunder, mas todos foram dizimados por uma única explosão de raio. Porque eles estavam lutando na guerra. Qual era o sentido da guerra quando todos estavam indefesos diante desses líderes poderosos? Claro, os 15 magos que atacaram o rei Skitunder eram na verdade apenas aqueles que Alcorão levaria com ele para o mundo exterior. Eles não estavam realmente mortos. Primeiro, a rainha Black Shadow matou o rei Grande Mountain. Então, ela foi morta pelo rei da pureza mágica. Queen Spirit Springs se envolveu e lutou com King Magic Purity enquanto King Skitunder o atacou à distância. Depois de uma grande batalha, King Magic Purity decidiu gastar muito mana para matá-la. Foi quando King Skitunder viu sua chance e matou King Magic Purity. O rei Skitunder havia vencido. Mas então, várias lanças de terra dispararam contra ele. Era Zara Cliffer. As lanças obliteraram completamente seu corpo, deixando nada além de poeira sangrenta para trás. Os magos que assistiam não podiam acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Todos os 5 líderes do mundo morreram. O que isso significou para o mundo? Naquele momento, Zara Cliffer disparou e embolsou os materiais valiosos que os líderes haviam deixado cair, mas Sr. Daxki fez a mesma coisa. No final, os dois ficaram com cerca de metade. Esta foi uma maneira de ajudar o encolhimento do Reino da Grande Montanha e do Reino das Sombras Negras a sobreviver. Com esses materiais valiosos, eles poderiam criar mais Yigmajas e Summoners. Então, todos imediatamente se retiraram para seus próprios reinos, e a notícia se espalhou pela Área 23. Todos os reis e rainhas estavam mortos. Nas 2 semanas seguintes, nenhum reino lutaria entre si. Muita coisa havia acontecido e todos os reinos estavam envolvidos em conflitos internos. O único reino poupado pelo conflito interno foi o reino Skitunder. A razão para isso era que não havia competidores. Gerald era o mago mais poderoso, sem dúvida, e ninguém poderia lutar pela liderança com ele. Assim que King Skitunder morreu, Gerald imediatamente assumiu o comando do reino. Mas os outros 4 reinos tiveram uma situação muito pior. No leste, Fiestonbridge teve que competir com 2 outros Peak Mages. Um deles não seria um problema, já que era apenas o mais um de Hela Spirit Spring, e eles deveriam morrer para Fiestonbridge em uma batalha mais tarde, mas o outro Peak Mage era um problema. Fiestonbridge pode ter conseguido a posição, mas ela também precisava mostrar que era a mais poderosa ao assumir o controle de seu reino. Por sorte, sua irmã, Lia Stormbridge, a estava ajudando. No noroeste, Zara Cliffer também teve que enfrentar 2 Peak Mages. Uma era a Sra. Flowing Blossom, acompanhante de Wilbur, e a outra era a líder do Departamento de Pesquisa Bárbara. Ela também teria dificuldades. No nordeste, Yorodaxki teve que lutar com um Peak Mage, já que a rainha Black Shadow não tinha mais um, mas também não seria fácil. Quanto ao Reino da Pureza Mágica, as coisas eram complicadas. Por um lado, o Magic Purity Kingdom havia perdido quase todos os seus poderosos mages, deixando Charles Pendragon como o único Peak Mage, mas havia um problema. Charles era o mago mais poderoso, mas literalmente não havia ninguém para apoiá-lo.
Sua conduta passada o fez parecer incompetente para todos os magos no reino da pureza mágica. Sim, Charles era muito poderoso, mas nem mesmo uma única pessoa acreditava que ele poderia liderar o reino. Em suas mentes, Charles era mais um seguidor do que um líder. Além disso, era de conhecimento público que Charles não podia nem usar Mana Shield, que era visto por muitos como uma maldição. Mana Shield e Mana Step eram as duas coisas que todo mago tinha. Eles estavam bem no centro de todo o caminho do mago, e tudo girava em torno desses dois feitiços. Conhecer esses dois feitiços significava essencialmente ser um mago. E Charles Pendragon estava perdendo um deles. Então, ele era realmente um mago? Neste momento, 4 dos 5 reinos tiveram que lidar com conflitos internos. Todos os magos poderosos queriam o máximo possível da Terra. Sem mais arquimagos presentes, eles finalmente tiveram a chance de se tornar rei. Um mês se passou. E então, as coisas mudaram rapidamente. Durante um debate entre os dois principais partidos no Spirit Spring Kingdom, algo aconteceu. Fia Stormbridge estava discutindo com outro Peak Mage sobre como o reino seria administrado enquanto Lyra Stormbridge e os outros apoiadores do Igmage observavam do lado de fora. Mas durante o debate, alguém invadiu o castelo e atacou o adversário de Fia. O oponente de Fia gritou com seus torcedores e Fia para ajudá-lo. Afinal, esse era um assunto interno. Porém, ao invés de ajudá-lo, Fia ajudou o invasor. Mas, em vez de atacar seu oponente, Fia foi até os apoiadores de seu oponente e os impediu de atacar. Você realmente acha que ele pode sobreviver? A batalha já acabou. Ela disse a eles. Os altos magos ficaram furiosos, mas não ousaram fazer nada. Afinal, eles não queriam morrer. Eles conheciam muito bem o invasor, e sabiam que o adversário de Fia morreria muito em breve. Era o novo rei do novo reino no sul do mundo. Era o rei Storm do reino Storm. O reino Skitunder não existia mais, e um novo reino tomou seu lugar. O conselheiro Erwin assumiu o controle do reino, coroando-se como seu novo rei, o rei Storm. E o rei Storm era poderoso. Em apenas 5 segundos, King Storm matou seu oponente e pousou atrás de Fia. Depois disso, Fia fez seu anúncio. Ela não se tornaria Rainha Stormbridge. Não, ela se tornaria o Arquiduque Stormbridge do Reino Storm. Os magos se sentiram traídos e protestaram, mas Fia disse a eles muito claramente por que ela estava fazendo isso. Sim, a maioria dos magos verdadeiramente poderosos do Reino da Pureza Mágica estavam mortos, mas seus magos superiores ainda superavam os magos superiores do Reino da Primavera Espiritual 5-1. Com a recente revolução no reino Skitunder anterior, o reino Storm também foi muito enfraquecido. Ela anunciou publicamente que a única razão pela qual Magic e Purity Kingdom ainda não havia destruído o Spirit Spring Kingdom era que o anterior Skitunder Kingdom os havia ajudado muito. Sem a ajuda constante de guerreiros e altos magos, o Spirit Spring Kingdom teria sido destruído há mais de 50 anos. Ela disse a todos que sua prioridade não era a cultura ou a terra. Sua prioridade não era manter vivo o espírito do Spirit Spring Kingdom. Não, sua prioridade era o povo e as feras do reino. As vidas. E ela se recusou a sacrificar todos os seres vivos em seu reino apenas para manter viva a cultura e o espírito do reino da primavera do espírito. A sobrevivência era o mais importante e a melhor maneira de sobreviver para todas as pessoas e feras individuais era se juntar ao reino da tempestade. E então, ela anunciou que sacrificariam 70% de suas terras e manteriam apenas os 30% que faziam fronteira com o reino da tempestade. Ninguém gostou dessa solução, mas não havia nada que pudessem fazer. Fia, Lyra e Geralt só defenderiam o reino por uma semana. Depois disso, eles enviariam apenas forças para defender as novas fronteiras do Reino da Tempestade. Cabia ao indivíduo decidir se queria se juntar ao Reino da Tempestade ou não. Mas isso não foi realmente uma escolha. O que o anterior Spirit Spring Kingdom poderia fazer com apenas 3 Latig Mages. Mesmo que 10 dos últimos magos do Reino da Pureza Mágica tenham morrido, eles ainda tinham 15 deles restantes. Agora,
O Spirit Spring Kingdom estava no mesmo dilema que o oeste do Thunder Kingdom. Mas não havia nada que eles pudessem fazer. Era mudar para o reino da tempestade ou morrer para o reino da pureza mágica. Ao mesmo tempo, Zara Cliffer e Orodax se uniram para se livrar de seus respectivos oponentes. Então, eles também anunciaram sua fusão, mas em comparação com a fusão do anterior reino da primavera do espírito e o reino da tempestade, essa fusão foi muito mais difícil de realizar. A guerra interna entre as pessoas continuaria por décadas literais. Enquanto isso, a fusão entre o reino da tempestade e os remanescentes do reino da primavera espiritual foi relativamente tranquila. Todos os altos magos do reino da primavera do espírito anterior obtiveram uma posição de liderança, superando surpreendentemente os líderes do reino da tempestade. Afinal, o Storm Kingdom tinha apenas um único Latig Mage, que era a Sylvia Eternalfrost. Muitas das novas políticas vieram das pessoas do anterior Spirit Spring Kingdom, tornando muito mais fácil para os Spiriters viverem no reino. E Kingstorm muito raramente se opôs às suas políticas. Como geral deu a eles tanta liberdade, a integração ocorreu sem problemas. O reino Thunder tinha muitos magos e alguns guerreiros. Mas o reino da tempestade tinha muitos guerreiros, muitos magos e muitos espíritos. O mundo estava mudando. E Shang apenas continuou balançando sua espada nas cavernas, sem sentir nenhuma das mudanças. Sword Golf Magic. Capítulo 537 PA-NDV. Shang apenas continuou balançando sua espada. Ele não tinha certeza de quanto tempo estava brandindo sua espada, mas sabia que fazia muito tempo, a julgar por quantos recursos havia consumido. Conforme o tempo passava, a mente de Shang parecia desaparecer. Ele não pensou mais em Gerald. Ele não pensava mais no reino. Não havia nada. Apenas Shang e Suor existiam. Shang havia realmente se transformado em uma máquina que executava apenas uma tarefa repetidamente. O tempo deixou de importar. O mundo deixou de importar. Durante seu longo e isolado treinamento no Piak Commander Stage, Shang ainda havia sido contatado por Gerald várias vezes com notícias. Gerald sempre o manteve atualizado com os desenvolvimentos do reino. Mas agora ninguém estava entrando em contato com Shang, e ele estava grato por isso. Quanto menos distrações houvesse, melhor. Apenas seu poder era importante. Todo o resto não era importante. Shang se concentrou apenas no feedback da Windblade Sage. À medida que o tempo passava, mais e mais bons sons apareciam. Shang estava progredindo. Eventualmente, Shang conseguiu aperfeiçoar um dos balanços. Toda vez que ele usava o ataque, ele ouvia o som que significava que havia conseguido. Deu muito trabalho fazer isso direito, mas Shang sabia que precisava fazer mais. Ser capaz de lançar um ataque perfeito durante o treino era uma coisa. Fazer a mesma coisa durante uma batalha caótica era algo totalmente diferente. Mas, por enquanto, Shang concentrou-se apenas em ser capaz de realizar seu ataque. Realizar um ataque durante uma batalha seria uma tarefa para o futuro. Shang se concentrou no próximo ataque até que ele pudesse executar aquele perfeitamente também. Então, o próximo. E o próximo. O tempo dentro das cavernas parecia nunca mudar. Sempre havia as mesmas feiras, as mesmas paredes, o mesmo mana. Tudo sempre foi idêntico. A ausência de noite e dia também fez com que a área parecesse ainda mais isolada do tempo. Mas Shang continuou balançando. Ele apenas continuou balançando. Com o passar do tempo, mais e mais de seus ataques se tornaram perfeitos. Ele não sabia quanto tempo havia demorado, mas, eventualmente, Shang conseguiu aperfeiçoar até mesmo seu último ataque em seu grande estado de espada. Depois de conseguir isso, Shang respirou fundo e repetiu cada ataque novamente. Tudo foi perfeito. Por apenas um momento, Shang fez uma pausa. O primeiro passo está completo. Faltam mais 2. Shang pegou sua grande espada e entrou mais fundo nas cavernas. Ele teve que praticar seus ataques em alvos realmente móveis que também contra-atacaram.
O primeiro oponente de Shang foi uma fera no estágio inicial do caminho verdadeiro. Esta besta tinha um corpo tão poderoso quanto Shang, o que lhe deu uma boa prática. Embora atacar um alvo em movimento fosse muito diferente de apenas atacar nada, Shang conseguiu voltar ao seu fluxo rapidamente. Levou apenas várias horas de treinamento contra cerca de 50 bestas iniciais do True Path Stage. Naturalmente, Shang não matou todos eles. Afinal, ele precisaria dessas bestas novamente quando chegasse a hora de seu próximo estado ser testado. Depois de lidar com as bestas do estágio inicial do caminho verdadeiro, Shang foi para as bestas do estágio inicial do caminho verdadeiro. Desta vez, as coisas ficaram muito mais difíceis. Shang era definitivamente mais poderoso do que as bestas, mas ele precisava trocar de ataque com frequência enquanto preparava um diferente, compensando completamente seu ritmo. Além disso, Shang agora precisava realmente usar seu elemento gelo em ataques, tornando ainda mais difícil liberar tudo perfeitamente. O movimento de mana era idêntico, com ou sem uso de mana elemental. No entanto, a adição de elemental mana a tornou mais difícil de controlar. Afinal, havia muito mais poder por trás do segundo. Desta vez, Shang demorou muito mais. Na verdade, Shang até deixou as cavernas e foi para a cratera durante o final de seu treinamento. A variedade de bestas nas cavernas havia secado, e Shang essencialmente já havia lutado contra todas as bestas do estágio do caminho verdadeiro inicial dentro das cavernas inteiras. Felizmente, assim como as cavernas, a cratera também basicamente não tinha visitantes, o que significava que Shang não estava sendo interrompido durante seu treinamento. Shang continuou lutando contra as bestas do Elite Path Stage na cratera, mas ele ainda evitou matá-las. Curiosamente, Shang percebeu que o desempenho de seus ataques havia piorado ainda mais depois de lutar contra os novos oponentes. Acho que subestimei o impacto da variedade no meu desempenho, pensou. Shang continuou lutando contra as diferentes feras na cratera por um longo tempo. Eventualmente, Shang aperfeiçoou seus ataques novamente. Mas, em vez de mudar para bestas do estágio Mitru e Pat, Shang decidiu tentar um aumento adicional de variedade primeiro. Shang deixou a cratera, voou em direção ao nordeste e entrou na zona da Imperatriz Cobra. Ele voou cada vez mais fundo na zona da Imperatriz Cobra até chegar à parte mais mortal de toda a zona. O pântano da verdadeira toxina. Era aqui que as bestas do True Path Stage viviam, e Shang imediatamente saltou para a batalha novamente. Com certeza, seus ataques deixaram de ser perfeitos, mas a qualidade deles não caiu muito. Ele ainda estava tendo sucesso cerca de 90% das vezes. Aperfeiçoar seus ataques em seu novo ambiente não demorou tanto quanto da primeira vez. Então, Shang voltou para as cavernas e a cratera para testar seus ataques novamente. Ele queria ter certeza de que não havia perdido o contato com os outros oponentes. Ele estragou tudo uma vez, mas tudo depois disso foi perfeito novamente. Acho que preciso de mais variedade. Se eu quero que meus ataques sejam perfeitos, eles devem ser perfeitos, não importa quem seja meu oponente. Depois de tomar sua decisão, Shang disparou em direção a Issue Verzone. Eventualmente, Shang parou acima de uma cordilheira circundando uma floresta. Shang conhecia este lugar muito bem. Este era o Jardim de Gerald, o lugar onde Shang apareceu pela primeira vez no mundo. O Spirit Sense de Shang abrangeu o jardim, mas ele não conseguiu encontrar uma única fera no Commander Stage. Parece que o ouriço morreu ou foi embora. Normalmente, Shang poderia ter caído em memórias, mas esse não era o caso hoje. Shang não estava aqui para memórias, mas para treinar. Shang voou para o meio do jardim e explodiu através da espessa camada de gelo acima do lago central. Este era um dos túneis que levavam ao gigantesco lago subterrâneo abaixo da Issue Verzone. As bestas e as beasts do True Path Stage só podiam ser encontradas nos túneis que levavam ao lago e ao próprio lago. Esta foi a próxima parada de treinamento de Shang. Sword Golf Magic. Capítulo 538. Nos anos seguintes,
Shang viajou de um local perigoso para outro, sempre lutando contra feras poderosas. Havia tantas feras contra as quais Shang nunca lutou, e ele sentiu sua força de batalha se tornar cada vez mais poderosa. Eventualmente, Shang passou por todas as zonas que o Reino da Tempestade possuía. Durante todo esse tempo, Shang sempre voou pelo ar em uma altitude muito elevada para evitar ser visto por outras pessoas, e sempre treinou apenas em locais onde ninguém mais estava. Não que Shang tivesse medo de ser visto pelos outros. Shang simplesmente não queria ser tirado de sua mentalidade de treinamento por ter uma conversa com alguém. Shang finalmente teve tempo de trabalhar totalmente em seu poder e não permitiria que ninguém interferisse em seu treinamento. Depois que Shang passou por todas as zonas, ele decidiu fazer a mesma coisa novamente enquanto lutava contra as bestas do estágio Mitro e Pat. Essas bestas já eram bastante poderosas, e Shang não podia lutar contra elas sem realmente usar seus poderes elementais. As lutas ficaram mais estressantes e Shang teve que reagir ainda mais rápido do que antes, tornando ainda mais difícil realizar seus ataques com perfeição. Como uma máquina, Shang foi de zona em zona para lutar contra todas as feras poderosas. Ele não estava mais vendo seus arredores. Ele só viu a si mesmo, seu poder e seu próximo manequim de treinamento. Tudo se tornou uma rotina, e Shang mal estava consciente enquanto lutava. Era como se seu corpo estivesse se movendo completamente por conta própria. Ao longo de muitos anos, algumas pessoas conseguiram vislumbrar Shang de longe, mas não tinham certeza de quem era. Quase todos os guerreiros do Truipat Stage não estavam na linha de frente. Havia realmente um guerreiro Truipat Stage dentro do Storm Kingdom que não estava envolvido na guerra. Depois de um tempo, a maioria das pessoas começou a duvidar quando alguém lhes disse que tinham visto um guerreiro Truipat Stage. Era de conhecimento comum que os guerreiros do Truipat Stage estavam todos estacionados na linha de frente. Eles devem ter ficado confusos. Ele não sabia quanto tempo demorou, mas Shang finalmente voltou para as cavernas. Seus ataques se tornaram perfeitos novamente. Então, Shang fez uma última coisa. Ele queria lutar contra uma besta média do Lat Truipat Stage. Isso definitivamente não seria fácil. A última vez que ele lutou contra um foi durante o julgamento. A besta média do Truipat Stage naquela época era aquele ouriço de gelo, e Shang só o matou usando Dusk. Se Shang fosse contudo e usasse todos os seus estados, ele definitivamente venceria sem questionar. No entanto, o objetivo de Shang não era vencer, mas treinar. Isso significava que a luta demoraria muito, tornando-a muito perigosa para Shang. No entanto, Shang queria se esforçar ainda mais. Ele precisava que seus ataques fossem absolutamente perfeitos em absolutamente todos os momentos. Até agora, Shang já havia chegado a um acordo com toda a filosofia por trás do avanço dentro do Truipat Stage. No estágio do comandante, os guerreiros estavam criando um modelo para seu estilo de luta. Eles estavam essencialmente criando seu caminho. No entanto, o caminho deles era apenas um conceito naquele momento e ainda não estava completamente aperfeiçoado. Embora o caminho ditasse o que o guerreiro poderia fazer, não ditava o quão bem eles poderiam fazê-lo. De certo modo, o caminho representava um conjunto de regras, e os guerreiros podiam criar várias técnicas que seguiam esse conjunto de regras. Mas nem todas as apresentações foram perfeitas. Os humanos cometiam erros, e nem sempre se podia executar perfeitamente. Foi também por isso que houve tantas tentativas nas Olimpíadas da Terra. Porque as pessoas precisariam atirar uma lança tantas vezes. Era porque os humanos nem sempre podiam ser perfeitos. E exatamente esse era o objetivo dentro do Truipat Stage. O guerreiro no estágio caminho verdadeiro precisava aperfeiçoar seu caminho. Eles precisavam levar seu caminho ao limite e fazer um uso perfeito dele. Quando finalmente conseguissem, estariam prontos para alcançar o quinto reino. Nos últimos anos, Shang mudou mais de um ataque. Às vezes, ele sentia que alguns dos ataques eram supérfluos ou que havia uma abertura em algum lugar que não podia ser fechada com um ataque que realmente fluía para o que ele precisava de maneira suave.
Até agora, os caminhos de mana de Shang se encaixam ainda menos em seu novo estilo de luta. Ele simplesmente mudou coisas demais. Mas no geral, Shang estava mais feliz com sua forma atual de lutar. Ele sentiu que se encaixava ainda mais nele. Shang rapidamente encontrou seu oponente, uma fera no estágio Lat Truipat. O começo foi bastante fácil para Shang, mas quando ele usou Lua Nova, as coisas ficaram difíceis. Ele empurrou a besta para trás com a força avassaladora de Issimana, mas o Issimana se foi agora. E agora, a besta estava lançando uma ofensiva terrível em Shang. Pela primeira vez em muito tempo, Shang realmente se machucou. Ele enfrentou a morte mais de uma vez, e sua mente sempre foi usar Down. Ao usar Down, ele poderia ferir gravemente a fera ou até mesmo matá-la. No entanto, Shang sempre se manteve sob controle. Ele não estava aqui para vencer. Ele estava aqui para treinar. A performance de Shang foi horrível nos próximos segundos, mas ele acabou se acostumando com os golpes de seu oponente. Depois de um minuto, era como se Shang não estivesse mais lutando contra uma besta do Lat Truipat Stage. Seus ataques se tornaram óbvios para Shang, e Shang sabia exatamente como ele tinha que se mover para lidar com os ataques antes mesmo de serem lançados. Era como se a besta estivesse se movendo de acordo com a forma como Shang queria que ela se movesse. O tempo em torno de Shang parecia desacelerar. A besta ainda estava se movendo a um pouco de velocidade, mas não era tão avassaladora quanto no primeiro minuto. Por alguma razão, a atenção de Shang foi atraída para sua espada, e ele olhou para ela com interesse. Enquanto ele balançava, era como se ele visse uma linha. Peanda 91.q. Ou era um córrego. Era como se houvesse uma linha viajando cada vez mais longe no tempo. Às vezes, a linha era reta. Às vezes, havia uma onda senoidal. Às vezes, havia um canto. Subia e descia. E por alguma razão, os padrões se repetiram, e Shang pôde ver a conexão que eles tinham com seu oponente. Então, Shang desejou que a linha quebrasse esse padrão. Naquele momento, o olho direito de Shang se arregalou quando ele sentiu que estava prestes a perceber algo. Parar. Shang estreitou o olho direito e se distraiu com força da realização. Então, ele imediatamente soltou Down na besta e a matou. Por fim, Shang fugiu da área onde havia acabado de lutar e sentou-se em seu lugar habitual. Eu quase dei o último passo, Shang pensou. Parece que estou pronto para compreender exatamente o que outros guerreiros precisam para alcançar o quinto reino. No entanto, ainda não é hora. Não sei o que acontecerá quando eu compreender este conceito, mas acredito que seria melhor se meus caminhos de mana se encaixassem nele de antemão. Parece que alcancei o pico da perfeição para o meu grande estado de espada. Agora, é hora de lidar com os caminhos de mana. Sword Golf Magic. Capítulo 539. Shang sentou-se e fechou o olho direito. Seu sentido espiritual estava totalmente focado em seus caminhos de mana. Nos últimos anos, ele realizou seus ataques tantas vezes que sabia perfeitamente para onde moveria sua mana. Agora, Shang estava verificando quais caminhos de mana ele precisava e quais não estavam em uso. Sim, havia vários caminhos de mana que não haviam sido usados nenhuma vez. Mas isso não significava que esses caminhos de mana fossem inúteis. Na verdade, esses caminhos de mana seriam usados em seus outros 3 estados. Nem todo estado precisava de todos os caminhos de mana. Alguns deles até existiam apenas para um único ataque. Em seu grande estado de espada, Shang estava usando cerca de 70% de seus caminhos de mana. Ele poderia teoricamente criar mais ataques para usar todos os seus caminhos de mana, mas isso seria uma perda de tempo. Alguns caminhos de mana só seriam usados se Shang balançasse sua espada com um braço de seu quadril, o que seria bastante difícil de fazer em seu grande estado de espada. Depois que Shang verificou todos os seus caminhos de mana, ele os anotou em um diagrama. Felizmente, havia alguns artefatos mágicos que facilitavam a projeção de uma imagem em um pedaço de papel. Com a riqueza de Shang, esses artefatos não custavam muito. Em apenas algumas horas, Shang criou vários diagramas intrincadamente detalhados dos caminhos de mana dentro de seu corpo.
Então, ele passou a planejar. Por enquanto, ele não tocaria nos caminhos de mana compartilhados. Afinal, ele não podia ter certeza de que qualquer uma de suas mudanças atuais não iria interferir em quaisquer ataques de seus outros estados. Redesenhar caminhos adequados de mana que foram usados apenas para alguns ataques não foi muito difícil. Shang essencialmente só teve que criar os caminhos de acordo com algumas diretrizes. Mas quanto mais Shang progredia, mais difícil ficava. Muitos dos caminhos tiveram que ser usados para vários ataques diferentes, todos com condições diferentes. Ainda mais, Shang notou que alguns dos caminhos de mana em que ele estava trabalhando também estavam em uso no estado da espada colossal. Mudar seus caminhos de mana tornou-se cada vez mais difícil quanto mais ele mudava. Uma mudança precisava de várias outras mudanças em vários outros caminhos de mana. Shang estava essencialmente redesenhando toda uma rede de caminhos e conexões intrincadas. Como devo dar a você um ângulo tão agudo quando o caminho que leva a você requer uma velocidade e densidade de mana tão intensas? É como se você quisesse que eu criasse uma rotatória normal em uma rodovia. Com certeza haverá acidentes. Shang pensou em frustração. Eu poderia criar um caminho lateral que reduz a velocidade do mana, mas isso iria alongar desnecessariamente o caminho, fazendo com que meu ataque precisasse de um pouco mais de tempo para realmente mostrar seu efeito. Eu realmente não quero acelerar minha velocidade ainda mais. Ok. E como posso dar a você tanta velocidade quando o local logo antes de você é uma interseção complexa entre vários caminhos? Quero dizer, eu poderia mudar as entradas desses dois caminhos para que este levasse diretamente para aquele, mas então eu precisaria fazer mais algumas mudanças no outro. Então, Shang se concentrou no próximo. E por vários segundos, ele apenas olhou para o diagrama. O que? Ele pensou depois de alguns segundos. Agora, Shang estava olhando para uma complexa interseção de caminhos. O que vinha do centro de seu corpo levava a um que precisava de muita velocidade, mas o que Shang estava olhando precisava da mesma velocidade. No entanto, Shang não conseguiu usar a mesma solução que havia usado antes. Já havia um caminho diferente lá que precisava de tanta velocidade. Mas eu preciso dos dois para este ataque, Shang pensou enquanto coçava a nuca em frustração. É literalmente impossível obter mana suficiente para realizar o ataque com a configuração atual. Como é original naquele lugar. Shang olhou para outro diagrama. Depois de fazer tantas mudanças, Shang notou algumas coisas interessantes no design original. Foi muito simples. Foi suave. Ele entregou mana igualmente para todas as partes e permitiu que ele usasse todos os ataques. De certa forma, era simples, mas eficaz. Shang franziu as sobrancelhas enquanto olhava para o cruzamento com o qual estava tendo problemas. Panda 91.q, quero dizer, está funcionando, mas a interseção não pode dar mana suficiente para fazer pleno uso do ataque. Ainda posso usá-lo, mas é muito potencial desperdiçado aqui. Nesse ponto, Shang se levantou e agarrou Sword. Em seguida, ele realizou o ataque. Durante o ataque, ele também olhou para a interseção dentro de seu corpo. Foi inundado com mana e fluiu por seus caminhos o mais rápido possível. Mas com o novo entendimento de Shang, ele podia ver que preencher essas duas largas rodovias de mana era muito trabalho para o único caminho diante deles. A densidade de mana diminuiu um pouco, mas apenas um instante depois, os músculos de Shang ao longo dos dois caminhos estavam liberando seu próprio mana, preenchendo os dois caminhos novamente. Por causa disso, Shang tinha mana suficiente para usar perfeitamente aquele ataque. Depois que Shang não estava mais usando mana, ele viu os músculos absorverem mana novamente. Então é assim que meu corpo age, pensou Shang. Em números hipotéticos, tenho uma saída de 100 mana por segundo, mas para realizar este ataque, preciso de 150 mana por segundo por apenas um segundo. Não consigo entregar mana suficiente, mas os músculos no caminho para o local do ataque atuam como um armazenamento temporário. Eles dão 50 de mana extra neste segundo e retiram aquele mana no segundo seguinte. Shang esfregou o queixo. Isso tem uma desvantagem. Vamos ver.
Quando eu executo este ataque, eu tiro mana desses músculos. Então, se eu me movesse assim logo após o ataque, o que aconteceria? Shang executou o ataque e acorrentou diretamente em um ataque diferente. Foi quando ele percebeu que seu segundo ataque era muito lento. No passado, ele teria apenas assumido que era a inércia do ataque anterior, mas Shang tinha visto a verdadeira causa desta vez. Seus músculos não tinham mana suficiente para realizar o ataque com toda a sua força. Eu nunca teria pensado em usar ataques como esse, pois parecia impossível e errado. No entanto, se eu puder consertar esse erro, posso combinar meus ataques ainda mais livremente. Definitivamente é algo que posso melhorar. E então, Shang olhou para o diagrama cheio de mudanças e alterações. Mas como? Sword Golf Magic. Capítulo 540. Shang estava olhando para o diagrama com um olho injetado enquanto segurava o cabelo com força com as mãos. Ele estava estressado. Havia tantas mudanças que precisavam ser feitas em todos os diferentes caminhos que basicamente reverteria metade das mudanças que haviam sido feitas anteriormente. Havia tantos problemas que precisavam ser resolvidos, e Shang ainda nem havia alcançado os caminhos de mana compartilhados. As coisas só iriam piorar a partir de agora. Agora, Shang realmente sabia o quão incrível os caminhos de mana realmente eram. Claro, eles não eram perfeitos, mas eram bons o suficiente para tudo. N. Dan 0,1.60 metros mudando apenas uma pequena coisa, Shang tornou vários ataques impossíveis de usar. Shang estava olhando para o diagrama por horas agora, tentando encontrar uma maneira de resolver o problema atual. No entanto, ele estava chegando a seu limite. Ele consertou coisas aqui e ali, mas simplesmente houve muitas mudanças em tudo, e os novos caminhos pareciam completamente diferentes dos antigos. Era como se o estilo arquitetônico desses caminhos fosse completamente diferente do natural de seus caminhos originais. Depois de um tempo, Shang se distraiu. Ele sentiu que estava se tornando impossível e sua mente estava tentando pensar em uma solução diferente. Shang olhou para os diagramas antigos e novos de novo e de novo. Ele olhou para frente e para trás. Agora, Shang não estava pensando exatamente em nada em particular. Ele estava apenas olhando para as coisas. Então, Shang olhou para os caminhos externos, que pareciam um pouco mais ordenados e retos do que os naturais. Shang olhou para onde eles levavam e coçou o topo da cabeça. Depois disso, ele pegou um diagrama completamente novo e começou a desenhar o contorno de seu corpo. Em seguida, ele colocou os diagramas originais e novos um sobre o outro e marcou os pontos para onde levariam todos os seus caminhos de mana. Depois de vários minutos, Shang pôde ver milhares e milhares de pequenos pontos individuais no diagrama. Felizmente, o papel mágico poderia desenhar coisas novas com uma precisão assustadora. Era quase como uma tela de computador. Um humano normal teria grandes problemas em ver todos os pontos individuais, mas a visão de Shang era terrivelmente boa. Então, Shang olhou para o novo diagrama. Agora, havia o contorno de seu corpo e apenas um monte de pontos. Depois disso, Shang começou a desenhar linhas, ligando todos os pontos. Todos os pontos individuais em um de seus dedos iam para o meio do dedo e depois desciam para a mão, onde todos os caminhos dos dedos se encontravam. Então, Shang desenhou um enorme caminho passando por seu braço, que terminava em seu peito. Ele fez isso por todo o seu corpo e olhou para ele. E ele bufou. Como se fosse tão fácil, Shang pensou enquanto jogava o diagrama para o lado. Eu precisaria essencialmente recriar completamente todos os meus caminhos de mana. Ainda mais, durante o longo processo, eu ficaria quase indefeso. Eu só seria capaz de me mover a 1/5 da minha velocidade com 1/5 do meu poder sem ser capaz de usar quaisquer elementos de forma eficaz. Além disso, estou perdendo o impulso do avanço. Se eu alterar todos os caminhos de mana, posso perder o acesso a alguns deles permanentemente. É preciso muito mana para mudar um caminho de mana, e se eu perder o acesso a muitos deles, talvez nunca consiga reunir mana suficiente para estabelecer o acesso novamente. Então, Shang olhou para o diagrama com todas as mudanças novamente.
Quero dizer, eu precisaria começar aqui, passar para aqui, fazer aqui. Depois de um tempo, Chang parou de comentar sobre o que estava fazendo em sua mente quando começou a planejar. As sobrancelhas de Chang franziram cada vez mais enquanto ele continuava. Eu poderia realmente fazer isso, pensou Chang. Eu poderia realmente fazer isso funcionar. Ainda mais, a maneira como projetei tudo isso me permite adicionar facilmente caminhos de mana adicionais. Supondo que meus novos caminhos não possam incorporar todos os de meus outros estados, posso apenas adicionar novos. Afinal, todos os meus caminhos atuais são retos como canos, e não é um problema apenas adicionar um adicional ao lado dos já existentes. Chang coçou o queixo enquanto olhava para o diagrama. No entanto, isso é muito fácil. Recuso-me a acreditar que não há problema nisso. Até agora, eu sei que o mundo é muito bom em criar caminhos de mana, e se a solução fosse tão simples, eu não teria meus caminhos atuais. Depois disso, Chang fez algumas contas dentro de sua cabeça. O professor Kalen deu a Chang muito mais do que apenas seu feitiço. Afinal, Chang também tinha que saber como simular o movimento de sua mana antes de realmente fazer as mudanças. Sem isso, Chang pode se encurralar sem ter como sair. Demorou vários minutos para Chang, mas ele finalmente terminou seus cálculos. E ele não estava feliz. Com certeza, havia um problema enorme. Para trazer velocidade máxima para cada ponto do meu corpo, eu tenho que criar caminhos centrais que são extremamente largos e extremamente estáveis. No entanto, esses caminhos enormes requerem muito mana para serem preenchidos, e o mana que posso ter dentro do meu corpo é finito a qualquer momento. Para aumentar a pressão para o que eu preciso, meus músculos precisariam liberar cerca de 50% de sua mana. Além disso, o mana necessário para realmente mover meu mana também aumenta drasticamente devido ao maior volume que está sendo movido. Ao todo, eu perderia cerca de 50% do meu poder físico, tornando meu corpo apenas metade do poder de uma fera do meu nível. A vantagem seria que eu poderia atacar muito mais rápido e com mais flexibilidade e diversidade. Mas devido ao meu corpo enfraquecido, a velocidade dos meus ataques permaneceria a mesma, enquanto seu poder reduz um pouco. Chang pensou enquanto batia o dedo em um dos diagramas. Depois de um tempo, Chang olhou para onde ele estava realmente batendo e percebeu que estava batendo no meio do peito do diagrama. Então, Chang lembrou-se da imagem que o professor Kalen havia mostrado a ele. Beast-Core, hein? Chang pensou. Chang editou o diagrama e adicionou um armazenamento redondo de energia. Então, Chang percebeu que este era um lugar ruim. Se algum ataque acertasse seu peito, ele estaria acabado. Então, Chang mudou a localização para o pescoço. Não havia mais espaço dentro de sua cabeça, mas restava um pouco de espaço em seu pescoço. Além disso, se ele fosse atingido lá, ele morreria de qualquer maneira. Então, Chang conectou todos os diferentes caminhos de mana ao reservatório de mana dentro de seu pescoço. Chang pensou enquanto olhava para o diagrama finalizado por um tempo. Depois disso, Chang realizou mais alguns cálculos. E suas descobertas foram muito interessantes. Interessante, pensou Chang. Com um núcleo da besta, posso realmente alcançar o mesmo poder que tenho atualmente. Mas em comparação com as feras, eu já teria escavado o talento de meus músculos individuais. Mas, em vez de me dar poder adicional, meus músculos estão realmente criando a pressão e o mana necessários para mover o mana do meu núcleo da besta por todo o meu corpo. Eu ganharia a velocidade e a flexibilidade dos caminhos sem perder nenhum poder. Há apenas um problema. É impossível criar o núcleo da besta assim. Estou com muita falta de mana para fazer algo assim. Um nível mais alto também não vai me ajudar, já que o Beast Core também seria de maior qualidade e também precisaria de mais mana. Sozinho, criar isso é impossível. Por fim, nenhum mago pode me ajudar, já que sua mana é externa e não pode ser absorvida adequadamente dessa maneira. Isso deixa apenas uma possibilidade. A descoberta.
Assim como alcançar o estágio do caminho verdadeiro, alcançar o quinto reino também deve me dar uma tonelada de mana para trabalhar. Normalmente, guerreiros, magos e feras simplesmente deixam o mundo fazer o que quiser durante o processo, mas se eu assumir o controle do processo, posso colocar todo o mana na criação de um Beast Core. Assim, eu seria capaz de transcender para o próximo nível. Shang sorriu. E não foi exatamente isso que o Deus me disse. Eu aperfeiçoo todas as minhas técnicas, algo que os guerreiros precisariam para alcançar o quinto reino. Eu faço isso 4 vezes. Eu recrio todos os meus caminhos de mana. Então, eu fundi todos os meus caminhos e criei um núcleo da besta durante o avanço. Se isso não é uma transformação monumental, não sei o que é. Shang olhou para o novo diagrama com um sorriso malicioso. Vamos começar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.